Hoje, para falarmos sobre 7 dicas que você precisa saber para reservar um hotel, né? Para fazer que essa reserva dê certo. Se você me conhece ou não me conhece, eu sou Ricardo Massó, CEO e fundador da IMG, com mais de 110 destinos já em mais de 100 países e mais de 100 mil entregas de semanas de férias. E neste canal eu te ajudo a se hospedar em hotéis e resorts com diários que valem centenas e até milhares de reais por pessoa por um valor simbólico. Hoje, neste programa de hoje, você vai poder aproveitar as 7 dicas que são quase que leis que precisam ser consideradas para fazer uma reserva de hotel de forma mais prática, segura e vantajosa, garantindo que essa reserva dê certo, né? E eu vou te ajudar passando por essas dicas para abrir seus olhos para alguns tópicos que pode ser que sim ou pode ser que não, mas pode ser que tenha passado desapercebidos, mesmo alguns deles sendo um pouco óbvios. E sacando essas 7 dicas, você pode ter mais economia, ter mais vantagens, ter umas férias mais felizes, né? E nunca se decepcionar na hora que for fazer uma reserva, todos esses benefícios aqui para você. Tá? Então, essas 7 dicas que você precisa saber para reservar um hotel são dicas relacionadas a algumas ao momento e outras ao local onde você vai fazer a reserva. E vamos começar aqui para ver um pouco sobre essas 7 dicas, tá bom? Rapidão. Vamos começando aqui. Primeira dica: veja atentamente o horário de check-in e de check-out antes de reservar o hotel escolhido. Por que tem que ver o check-in e check-out? Qual o problema que tem com isso? Olha, já pensou isso? Já aconteceu, tá bom? Já pensou ficar na porta do hotel com as malas, talvez no meio de uma chuvona, por exemplo? Isso é possível acontecer, porque muitos hotéis têm horário de check-in e check-out que tem limitações, né? Alguns não faz de noite, alguns faz só das 9 às 10 da noite, das 8 às 8, sei lá, cada um tem sua regra, né? E você deve observar o horário de chegada na cidade, que horas que o seu voo chega no lugar de destino, como consequência, sabendo que horas o voo chega, quanto tempo você vai demorar até chegar no hotel e, como consequência, que horas vai estar lá pronto para fazer o check-in. Às vezes você tem que ter atenção, porque desde que você chega no destino, pode ser que tenha trâmites legais, se a viagem é internacional, às vezes tem que verificar um visto, pode tomar um tempo, né? E aí tudo isso te ajuda a calcular a hora que você vai definitivamente chegar no hotel. E sabendo a hora que você vai chegar no hotel, você vai reduzir as chances de que tenha qualquer impasse relacionado a isso, tá bom? Então, se você pretende ou vai chegar, você já sabe que vai chegar de madrugada, por exemplo, escolha hotéis que tem recepção disponível 24 horas por dia. E observe também as próximas dicas que eu vou te falar, não fique só focado nisso. Tem um caso, esses tempos atrás, eu tenho acesso à página de Instagram da empresa, e esses dias atrás eu entrei no Instagram pessoal, e eu vi que tinha um monte de mensagens mandadas no Instagram da empresa. Eu pensei, caramba, será que está tudo bem? Né? E abri a conta do Instagram da empresa. Quando você abre o pessoal, dá para ver que tem muita mensagem no outro, né? E eu fui verificar o que estava acontecendo. E quando eu fui verificar o Instagram da empresa, caramba, tinha uma pessoa que estava muito chateada, gente. Você não tem noção, essa pessoa estava brava conosco. A pessoa tinha chegado no hotel estava dizendo que não tinha... não estava disponível para check-in nesse momento, e essa pessoa basicamente estava esculachando, estava reclamando muito. Aí nós fomos ver a documentação da reserva, né, para comprovar que estava tudo bem feito, documentação de utilização, o voucher de hospedagem, para ver se estava bem informado, horário de check-in, horário de check-out. Efetivamente estava tudo bem informado, estava perfeitamente documentado, mas por algum motivo a pessoa não tinha lido isso, e aí isso fez que tivesse que pagar uma outra diária. Esculachou alguma pessoa da empresa, coisa que não deveria ter feito, né, mas reclamou bastante e gerou uma frustração, que é o que mais me preocupa, né? Ficou com mal-estar, ficou um pouco chateada, um pouco decepcionada, um pouco traumatizada, coisa que não foi nada legal, tá bom? Uma coisa que ficou chata, foi triste, né? Que chegue nesse ponto. Então é algo que pode acontecer, que para não acontecer é tão simples quanto isso, né? Olha o horário do check-in e também do check-out, porque às vezes tem pessoa que marca passeio no último dia. Esse passeio que você vai fazer no último dia vai terminar no horário que já tem que ter check-out, chega no hotel nas pressas. Já aconteceu comigo, esquecer alguma coisa no hotel que era importante, só pelas pressas no horário de check-out, por não me organizar.
da melhor forma possível. Tá? Então, uma coisa importante na hora de fazer a sua reserva é olhar com atenção horários de check-in e check-out, por experiência própria, porque isso tem gerado frustração, porque eu tenho visto isso gerar frustração. Essa foi a dica número 1. Vamos para a dica número 2. Calcular corretamente as diárias. Às vezes, ao reservar, pode ter um dia mais, um dia menos, principalmente nesses horários nesses horários que você vai chegar, às vezes, às 3 da manhã, da noite, de ontem para amanhã, sei lá, sabe esse horário que chega de madrugada? Isso tem gerado confusão. Por exemplo, check-in dia 11, se fosse hipoteticamente check-in dia 11, o dia 11 começa meia-noite e termina meia-noite no dia 11, né? Ou começa meia-noite e termina 23h59. Aí, se você chega meia-noite próxima, já é dia 12. Então, você tem que ter todas essas contas certas para o dia que você vai entrar, para o dia que você vai sair, para evitar problemas, até porque o que pode acontecer, e esse é um erro mais comum do que você imagina, para te dar um exemplo, para facilitar essa explicação, em suma, se você vai chegar às 2 da madrugada de uma segunda-feira, sua diária tem que ser contada a partir de domingo, por exemplo, não a partir de segunda-feira. Então, explicando melhor, chegando na segunda-feira, 2 da manhã, retornando quinta-feira, por exemplo, às 12, são contadas 4 diárias, portanto, a conta deve ser feita a partir do horário de check-in. Neste caso, a chegada pela madrugada de segunda é contabilizada como na diária do domingo, tá bom? Se o hotel não faz check-in antecipado, e quando faz, você costuma ter um custo extra por isso, né? Você precisará pagar mais uma diária do dia anterior ou contabilizar para ver como está usando esses dias. Isso é um erro comum, né? Fala, não, eu chego no dia 10, só que você chega no dia 10 às 3 da manhã. Então, você tem que contar a diária do dia 9 também, né? Do 9 é do 10 e assim por diante. Então, esse é um erro comum que gera equívoco, às vezes gerando mais custo, às vezes gerando estresse. Né? Estou te dando dicas que vai te dar paz de espírito para garantir que suas próximas férias, suas próximas viagens são um sucesso, tá bom? Que funciona bem, que está tranquilo, que dá tudo certo. Beleza? Então, vamos lá. Número 3, né? Dica de número 3. Neste caso, bom, você saber, você tem que ter cuidado com algumas coisas relacionadas à localização. Neste caso, eu recomendo que você visite o bairro do hotel antes de chegar com o Google Maps. E ainda tem esse Google Street View, né? Com esse Google Street View, que é melhor que o Google Maps, você consegue dar uma olhada no bairro caminhando pelas ruas, quase. Você consegue se imaginar passeando pelo bairro. Esse passeio pelo bairro rapidamente te faz entender restaurantes, lojas, farmácias, onde comprar água, onde comprar as coisas que você costuma usar, que você pode pensar que pode ser que vai precisar, e garantir que você não vai ter que, de última hora, descobrir onde estão as coisas. Também, antes de reservar, né, você vai poder saber se esse bairro, onde está esse hotel, atinge talvez a expectativa do que você está buscando nesse momento, em relação a qual expectativa você tem do que você quer que aconteça durante essa sua estadia, né? De que você espera que tenha perto, que serviço você quer. Então, você pode ter isso tudo um pouco mais seguro, um pouco mais garantido, né? Com a tecnologia, tudo ficou mais fácil, então você aproveita dessa tecnologia do Street View, por exemplo, Google Maps, Street View. Então, para não reservar um hotel numa região que não combina com sua viagem, não combina com o que você espera, você digita o endereço e ativa o Street View para passear pela região. Você dá um rolezinho, caminho, entende? Visualiza, né? Vê se é o que você quer, se é o que você quer. E isso resolve um grande problema de chegar no hotel e de repente você chega e fala, pô, isso não é o que eu queria. Eu não queria, sei lá, não gosto disso, não gosto daquilo, né? Isso economiza alguns problemas, né? Então, essa é uma dica legal, essa dica número 3 de 7 de dicas que você precisa para saber, para fazer uma reserva e ter depois uma boa experiência de hospedagem. Dica número 4, fica atento a taxas extras do hotel. Tem, por algum motivo, vários hotéis, cada hotel tem suas regras do jogo. E cada hotel, em suas regras do jogo, tem suas especificações. Tem cidades, por exemplo, Nova York, tem uma taxa extra municipal. Em alguns lugares do Brasil tem uma taxa turística extra, que é opcional, às vezes obrigatória. Em algumas cidades tem esses impostos. Em outros lugares, por exemplo, tem uma taxa extra do hotel, que é a taxa do all inclusive, que é serviço tudo incluso. Em alguns hotéis eles cobram por uma cama extra, ou eles cobram por, sei lá,
várias coisas, né? E os sites que normalmente pelo site, como a forma que você faz a reserva, se é com um site ou se é com uma pessoa de uma equipe de relacionamento, como na nossa empresa, lá você vai ter acesso e vai entender as regras do hotel, porque devem estar disponíveis. Portanto, sempre considere se há taxas cobradas, se o hotel é tudo incluso, quantas pessoas está selecionando que vai se hospedar, se tem a opção de quarto duplo, se isso tem uma taxa, se há uma taxa municipal, se às vezes tem hotéis que precisam deixar uma caução, se tem que deixar caução, se não. Muitas vezes isso não é tão óbvio e é algo que precisa ser observado e que pode gerar uma má surpresa de última hora, uma surpresa que não te deixa tão feliz de última hora. Isso é algo que é importante que você veja antes de fazer reserva. Hoje estamos falando de coisas que precisa antes de reservar um hotel, ou então para reservar e garantir que você tem sucesso, né? Em todos os sentidos, tá bem? Seguindo a dica aqui, número 5 agora, né? Marque as comodidades que você não abre mal no hotel. O que não pode faltar no hotel quando você vai se hospedar lá? Né? Você exige uma localização especial, você exige que tenha piscina, você quer uma cama king size, uma cama gigante, você está acostumado a um hotel que, sei lá, a gente estava falando disso, né? Uma recepção com serviço de check-in e check-out 24 horas, que ofereça café de manhã, que seja café de manhã obrigatório, que esteja incluso, que seja por fora, que seja opcional, ou que tenha tudo incluso, ou que não tenha, que tenha Wi-Fi grátis incluso, ou que não tenha, né? Que tenha banheiros privados, ou um banheiro para cada um dos quartos duplos. Faça um filtro, ou pergunte nas suas pesquisas para que você veja somente opções que atendem e encaixam sua necessidade. Se você faz isso num site, o site não sabe o que você quer. Se você faz isso com uma pessoa, a pessoa não vai adivinhar o que é que você tem em mente, salvo que você fale. Então, fala o que você quer, para garantir que a pessoa que está contigo, a pessoa que está te ouvindo, sabe e entende qual é a sua expectativa para fazer que essa reserva dê certo, né? Por exemplo, no Booking tem uma ferramenta de pesquisa com muitos detalhes aí, e aí você pode ver e filtrar e tudo mais, né? E na IMG você pode perguntar e passar suas escolhas. Olha, eu quero um hotel assim, apartamentos desse jeito, quero resort, quero apartamento turístico, quero all inclusive, não quero. E tudo isso vai acabar te ajudando a fazer que suas férias sejam um sucesso maior ou menos bom, no caso, né? Depende. Se você, mais que você fala, tende a ser assim, mais que você é claro, mais chance você tem de ter umas férias de sucesso. Seguimos aqui, dica número 6 de 7 de dicas que você precisa saber para reservar um hotel. Número 6, considere deslocamentos. O que acontece? Né? Opções próximas às estações, por exemplo, de metrô, de trem ou pontos turísticos, acabam facilitando a vida, principalmente quem visita grandes cidades. Acima de tudo, você tem que pesquisar como sair do hotel para chegar nos passeios que você pretende fazer, como ir e voltar do aeroporto, da rodoviária, da estação de trem, dos metrôs, como fazer esses trajetos, quais serviços de transporte que tem na região, vai de Uber, vai de táxi, o que você vai fazer com tudo isso? Isso tem que fazer parte também do orçamento, você tem que ter um planejamento, uma noção de quanto vale e como que vai organizar tudo isso, né? Ficar, às vezes, isso acontece, né? A pessoa fala, não, encontrei um hotel aí mais barato e vou ficar nesse hotel porque vou economizar tanto, né? Mas às vezes ficar num hotel distante significa gastar muito com táxi, com Uber, e costuma ser, inclusive, uma tremenda de uma furada em muitas ocasiões. Muitas vezes é melhor ficar mais perto, às vezes, mais perto dos pontos turísticos, às vezes gastando um pouco mais, e acaba sendo mais barato ficar num hotel bem localizado quando você conta todo o orçamento, embora o que você tem como despesa de hospedagem seja mais do que no mais barato, tá? Então, faça a conta, né? Entenda isso. Você pode usar a mesma dica, né? O Google Maps, o Street View e tudo mais, para entender um pouco a distância do hotel, pontos turísticos, e além disso, ali você costuma ter exibido vários hotéis, vários pontos turísticos dentro do Google Maps, e ali você pode filtrar e entender um pouco como que isso faz sentido para garantir que você não se equivoca e às vezes querendo economizar R$10 por diária, gasta 200 mais por dia com Uber. E eu já vi isso acontecer. E isso é também algo muito típico que pode te conduzir a errar na hora de fazer sua reserva e pode até frustrar sua hospedagem, tá bom? E por último, mas não menos importante, número 7 dica, né? Sétima dica desta série de 7 dicas que você precisa saber para reservar um hotel. É a sétima, mas não a última nível de importância, talvez é uma das primeiras mais importantes, que é considerar a avaliação dos
do hotel, mas considerar com moderação, com cuidado, né? Segura isso com as pontas dos dedos. Não vá acreditar em cada dica de olhos fechados, porque se de hospedagem, às vezes, depende um pouco de como a pessoa se encontra. Mesmo hotel, tem prova disso, tem até uns conteúdos no meu canal do YouTube aqui. Mesmo hotel, mesma data, duas pessoas diferentes, uma diz que o hotel é sensacional e outra diz que não presta para nada. Então, às vezes, a família teve um mal-estar, teve um problema com um passeio, teve uma discussão interfamiliar, teve um problema, e tudo acaba refletindo na avaliação que dá do hotel. Né? Então, é importantíssimo ler as avaliações de hóspedes que já ficaram no hotel antes de você, mas seja crítico com essas avaliações. Não vá cegamente a pensar que tudo que está escrito é uma verdade absoluta do mundo. Geralmente, a maioria dos que escrevem na avaliação estão insatisfeitos com o resultado e querem registrar. Então, a maioria das pessoas que registram não são os que estão mais felizes. Quem vai escrever está chateado com alguma coisa. Então, consequentemente, se você só lê e acredita em tudo que está escrito, pode ser que você chegue numa má conclusão, numa conclusão negativa. Então, você lê um pouco tudo, entende um pouco o contexto total e vê se é uma crítica que é pontual, se é uma crítica que se repite, se é uma situação que vai prejudicar a sua hospedagem, né? E você pode, todos os hotéis, colocar o nome do hotel no Google, você vai encontrar em Google, em Booking, você vai encontrar avaliações, né? Por exemplo, eu recomendo que você veja coisas como, por exemplo, se o bairro é perigoso, se o ambiente é hostil, né? Se esse tipo de coisa se repete muito, tenha atenção. Né? Considere se leu uma pessoa que escreveu que o shampoo não era de qualidade, esquece. Se é todo mundo dizendo que o shampoo não prestava, talvez realmente o shampoo não vai ser legal. Né? E essa forma que eu recomendo que você enxergue os comentários, entendendo que o comentário depende um pouco da visão de quem está fazendo e o momento que está vivendo. E às vezes uma pessoa, quando começou com o pé esquerdo uma viagem, acaba não ficando tão feliz, pode ter deixado comentários que não condizem com a realidade. Então veja se isso é comum, se é repetitivo. Tem um conteúdo aqui no canal que eu recomendo que você veja também, que são avaliações de hotéis. A gente pegou hotéis no Brasil, no exterior, e a gente mostra o mesmo hotel, nas mesmas datas, uma pessoa dizendo que o hotel é ótimo, outra pessoa dizendo que o hotel não vale nada, né? Quase destruindo o hotel, destruindo de um jeito que você quase assusta. Então isso é algo que precisa ser segurado com um certo cuidado. Eu falo que é para ser segurado com a ponta dos dedos esse tipo de comentário, mas que vale a pena dar uma lida para ver se isso vai encaixar ou não vai encaixar tanto com o que você busca, com o que vai te ajudar. Tudo isso que foi passado hoje, essas 7 dicas, tem como objetivo fazer que você veja mais com clareza, prévio à confirmação de reserva, o documento da sua confirmação, a confirmação de utilização da sua hospedagem, já faça suas viagens com IMG ou de forma particular. Meu objetivo é te ajudar a que suas viagens tenham mais sucesso. E um dos grandes momentos dessa viagem é quando você faz a reserva, que é o momento que realmente você vai tomar a decisão. Provavelmente, por etapas, se primeiro você diz, vou viajar, e depois que você diz, vou viajar, você decide para onde e começa a trabalhar em formalizar, em fazer essa reserva. Então, nesse momento prévio, eu quero te deixar essas 7 dicas para que esteja atento e para que realmente o primeiro passo, que é fazer a escolha, fazer a reserva, esteja dado com segurança. Este foi o conteúdo de hoje do Destinos com Valor Simbólico da IMG, de número 94, e próxima semana, próxima quinta-feira, também às 19 horas, eu te encontro aqui novamente, rigoroso e pontualmente neste horário, para mais um programa de Destinos com Valor Simbólico da IMG na semana que vem, do número 95, para continuar te ajudando a se hospedar em hotéis e resorts, com diários que valem centenas e até milhares de reais por pessoa, para que você possa fazer isso com valor simbólico. E hoje, além de tudo isso, também para que você possa fazer isso sabendo reservar com um critério afiado para garantir que dá tudo certo nas suas próximas hospedagens. Para você que tem estado aqui comigo, um forte abraço. Se você gostou, deixe seu like. Te vejo próxima semana.